shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we... Boa noite, norte de Santa Catarina. Leandro Camargo em Diamond nesta véspera de feriado para vocês, trazendo muita ação, o jornalismo social e informativo que você está acostumado. Que maravilha! Hoje eu recebo a visita para o quadro Dream of Home, seu estilo, a sua história, a sua casa. A visita é de quem? É de Alex dos Santos, formado em gestão comercial, life coach, líder coach, analista de perfil comportamental, consultor comercial do IBREP, Instituto Brasileiro de Educação Profissional. E eu estou curiosíssimo para saber, Alex, qual é o tema de hoje. Olá, boa noite pessoal, boa noite audiência. Bom, prazer revê-los todos novamente. E o tema de hoje é um tema muito comum, né, na nossa prática, que são as tendências do mercado imobiliário para 2019, um ano que já começou no primeiro trimestre aí mais do que positivo. Veja que maravilha! E hoje um diferencial, você sempre é enaltecido com as informações do que é up neste segmento. Hoje nós também vamos dar um en passant do que é positivo, óbvio, mas também o que deve ser melhorado. E também vamos ver algumas dicas, queira eu ter essa ousadia de transmitir a você através das palavras do nosso convidado, de repente algumas sugestões para melhorar o seu day by day entre a maravilhosa ação de corretoria imobiliária e as imobiliárias. Será que tem uma forma de deixar esse tratamento ainda mais salutar, inclusive no quesito financeiro? O Alex também vai nos passar alguns eventos que irão acontecer. Enfim, tudo isso e muito mais no nosso Diamond de hoje, depois da gente enricar com os Diamonds. Maravilhosos como Sabrina Sato, como Cláudia Leite, Ivete Sangalo, tantas pessoas. Nossa, estamos muito felizes por o nosso Diamond Club. É isso aí, apela mesmo para aqui pro Senat, vai Leandro Camargo. Diamond Club São Paulo, promover, embelezando as nossas listas de temperamento de desafios na Catarinense. Ontem a gente esteve numa recepção calorosa. Olha, voltamos. Enquanto eu estou aqui, o pessoal está lá me esperando, lá no Rudnick, na festa dos profissionais de eventos da nossa Joinville. Saindo daqui, eu coloco a fantasia e vou aí prestigiar vocês. Me aguardem. De que será que Leandro Camargo vai? Surprise! A roupa já está ali no camarim me esperando. Super beijo, obrigado pela audiência de vocês. E lembrando sempre que canal 11 na NET TV a cabo Joinville bombando. 11.1 é o canal aberto, 11 na NET e tvbejoinville.com.br roda para todo o nosso globo. Alex, que maravilha a sua visita, principalmente para nós debatermos e comentarmos a respeito de um mercado que, por mais que o Brasil e região esteja em crise, parece que esse mercado nunca tem crise. Uma boa noite, pessoal. Enfim, isso tu comentou muito bem agora, né? Santa Catarina, ele é um pontinho fora da curva, né? Enquanto nós temos estados aí com uma crise, com uma forte recessão, principalmente nos anos de 2014, 2015, 2016, que foi um cenário praticamente que nacional, Santa Catarina ainda teve os seus pontos de crescimento em algumas regiões ainda bem pontuadas, né, do que as outras, e 2019
traz para a gente uma realidade daquilo que já estava sendo estipulado, né, para o ano de 2019, que obviamente a gente já está começando a colher esses frutos. Sim, né? eu acredito que por mais que Joinville seja a capital da riqueza, como eu digo, Sim. né, e próxima a tudo, eu acredito que neste segmento imobiliário se ganha muito por nós estarmos ao lado de São Francisco do Sul, Sim. que é a cidade mais histórica, Sim. ao lado do glamour de Balneário Camboriú, então a gente acaba ganhando nesse métier, porque o litoral está perto da gente. Então Perfeito. quem não compra no litoral, Perfeito. investe em Joinville Exato. fica no vem e vai. Nós temos grandes construtoras, inclusive construtoras de fora de Joinville, né, algumas inclusive até de fora do estado de Santa Catarina, se instalando aqui na cidade, justamente pelo fato de nós estarmos numa ascensão muito forte. Né? Nós temos hoje o principal PIB do estado de Santa Catarina, um mercado imobiliário que é muito movido em Joinville, principalmente pelo Minha Casa Minha Vida, que é um programa federal, né, obviamente que tem os seus recursos, horas liberados, horas restritos. Por mais enfim. que as últimas notícias sejam de que logo, logo pode acabar, Sim. a gente sabe que Sim. não... É um sustinho. Exato. Para alguns é um sustão, né? Para alguns é um sustão. Então, assim, é um programa federal, então a gente sabe que não acaba da noite para o dia, mas a gente sabe que Pode ser reformulado e está em pauta, inclusive, essa reformulação. O que a gente percebe? Uma prospecção muito forte no mercado joinvilense, principalmente, e no nosso norte, no nosso litoral, de pessoas que estão investindo em imóveis de médio e alto padrão. É o povo que estava adormecido, com medo de investir devido à crise, à recessão, enfim, e agora está começando a prospectar novamente, gerando venda, gerando negócios para a nossa região e deixando um pouquinho dessa mística do Minha Casa Minha Vida sendo o principal maestro, né, do mercado imobiliário. Embora que ainda em Joinville isso seja uma realidade. Até pela nossa renda per capita. Né? Perfeito. Nós somos uma cidade extremamente industrial. Então o nosso público ele é um público que ele vai se adequar muito bem dentro do Minha Casa Minha Vida. Correto. Então por isso que é um sustão para alguns. E a gente sabe que essa fluência toda e esse crescimento cada vez mais exige a capacitação dos profissionais ligados a esse segmento, que é onde você está completamente inserido. Exatamente. É isso mesmo, Leandro. Nós temos percebido uma dificuldade muito grande das imobiliárias no quesito contratação. Né? Nós estamos com uma prospecção muito grande, um número de prospectos muito grande referente a negociações em andamento e uma baixa muito significativa na mão de obra. Então, as imobiliárias, enfim, elas estão agora reformulando planos de carreira, reformulando estruturas de trabalho, justamente para incentivar esse profissional a voltar para o mercado imobiliário. Esse profissional de vendas, esse profissional linkado a outras áreas, né, que nunca teve contato com o mercado imobiliário, mas que por certo momento ele teve o seu interesse, ou tem ainda o interesse, e as imobiliárias elas estão já mais preocupadas no sentido de se tornar um lugar melhor para acolher esses novos profissionais, sabendo que o mercado está nessa ascensão novamente. E a gente percebe que isso tem sido um diferencial, principalmente na hora da escolha do candidato para onde ele quer atuar. Né? Eu quero atuar com a imobiliária X ou com a imobiliária Y, mas uma dá condições diferentes de trabalho e a outra não dá, enfim. Hoje o mercado ele é muito mais seletivo também para o candidato. Para o candidato, que maravilha. E já que o Alex tocou em imobiliária, eu enalteço que nós estamos inseridos no quadro Dream of Home, que é um oferecimento de Elite Imóveis SC, e a nossa vinheta é sempre muito bonita, sempre muito aplaudida, e eu peço para o Gui apresentá-la mais uma vez para vocês, por favor.
Olha a nossa maravilhosa vinheta com Elite Imóveis SC. Aliás, um super abraço para o William e para todos, para a Cris e todos os demais da família Elite Imóveis SC, que logo, logo abrem as portas da Elite Imóveis SC número 2. Diz que vem festa por aí, a gente vai se encontrar no festejo. Quer dizer, já estou estimando que você é convidado, né? Ou melhor, já me convidei nessa história toda. Eu já mandei um WhatsApp pro William e falei, ó, dessa vez é no mínimo uma convocação, né? Precisa, eu nem espero o né? convite, eu espero uma convocação. Convocação, é uma missiva toda, né? Que maravilha que a gente entrou nesses meandros do trabalho ligado à corretagem, ligado ao setor imobiliário, né? E as nuances, o mercado sendo aquecido, tendências vindo, o que mudou, o que não mudou, o que precisa ser melhorado. Então, o mercado, uma ascensão novamente, um crescimento muito produtivo, né? Nós tivemos aí no primeiro trimestre praticamente 30% de um valor superior ao que foi faturado no mesmo período comparando a 2018. Né? Então a gente percebe que está sendo uma retomada, ainda a passos lentos, obviamente. Nós não acreditamos no novo boom imobiliário, até porque isso o país ainda paga as contas até hoje, vai pagar por muito tempo devido à liberação de crédito de uma forma muito fácil, né, que isso acarretou uma série de outros problemas, mas enfim. Mas a gente acredita numa retomada agora um pouco mais consolidada, né, e muito mais amparada pela questão profissional. Então hoje as imobiliárias, o profissional, o corretor, enfim, ele tem percebido que ele precisa estar de forma íntegra no atendimento, né? Hoje o cliente ele não está mais comprando o produto. Né? O produto ele acaba sendo uma consequência da venda. A gente costuma dizer isso na parte comercial, que o primeiro produto que o corretor vende ou que qualquer outro profissional de venda oferece não é nenhum produto que de fato ele trabalha, mas sim a confiança. A partir do momento que ele compra a confiança, né, ele já começa a lidar criar um relacionamento com aquele cliente, e obviamente isso vai depois enaltecer com a venda concluída. Então essa confiança entre corretor e cliente que nós estamos estudando novamente, que o mercado está estudando novamente, para justamente criar relacionamentos, né, que obviamente gerem vendas, que gerem retorno para o mercado imobiliário. É a famosa rede de relacionamentos, networking, enfim, como quiserem falar. Perfeito, exatamente. E é um mercado muito carente. Né? O profissional de corretor de imóveis hoje, ele é um profissional que muitas vezes ele já veio de uma outra área, ele está muito tempo fora do mercado de trabalho, ele é difícil se realocar novamente, às vezes pela questão de idade, de formação, enfim. Então ele sente essa necessidade. Né? E hoje o mercado é muito seletivo, Leandro. Então nós temos inúmeras imobiliárias que trabalham com os mesmos imóveis, com os mesmos valores, enfim. E o que vai diferenciar do cliente comprar com fulano de tal e não comprar com a outra imobiliária é justamente essa questão da empatia, do relacionamento, da confiança. Algo né? a mais. Perfeito. Porque produto por produto ele sai de uma e vai comprar na outra, porque praticamente está sendo vendido em todas as imobiliárias. Então o foco ele precisa ser ajustado não mais no produto, e sim de fato no cliente, na necessidade do cliente. É o poderio humano mesmo que determina. Perfeito. Nós estamos em 2019, num ano tecnológico, no movimento tecnológico do século, e nós precisamos humanizar os processos. Né? Em algumas situações, a gente precisa, de fato, humanizar, ter esse contato com o cliente, saber qual é o time de futebol que ele gosta, o que ele gosta de fazer, o que ele gosta de comer, quais são os lazeres, enfim, porque isso gera uma empatia, isso gera um relacionamento, isso lá na frente vai se tornar consequência para ele vender o produto. E para o profissional ligado a esse segmento, todo esse acompanhamento e essa proximidade com o cliente requer investimento, né? De tempo, de dinheiro, de estar no mesmo patamar e o mesmo nível do cliente. E, de certa forma, é uma ostentação. E para essa ostentação, você tem que ter um poderio financeiro te salvaguardando, né? Se vendeu, tem. Se não vendeu, tem que correr atrás. O corretor de imóveis, como qualquer outro profissional autônomo, ele entende que ele vive do esforço dele. Né? Ele vai colher aquilo que, de fato, ele plantou. Então, quando a gente fala de um comissionamento ou de um corretor que, de fato, vive somente daquilo que ele vende, só vai receber se ele vendeu, se ele não vendeu,
seja o que Deus quiser, Sim. né? As imobiliárias hoje elas têm olhado humanizando o processo novamente, têm olhado com mais cuidado para esse sentido. Sim. Porque um cara que não vende, ele obviamente não vai gerar retorno para a imobiliária, não vai gerar retorno pessoal para ele, e isso é um desgaste para ambos. Né? Então, essa questão do cuidado com o corretor, algumas imobiliárias hoje já oferecem ajuda de custo, que bacana. incentivos de cursos de especialização, cursos técnicos, até mesmo um próprio curso para a pessoa se tornar um corretor de imóveis. Algumas dessas imobiliárias elas já percebem que o investimento inicial é tratado de uma única forma e exclusivamente, num primeiro momento, pelo candidato, não é tão saudável, né? Pelo fato de que esse cara pode sofrer um desgaste, de que de repente ele não tenha venda num período curto de tempo. Isso desmotiva mesmo. Isso desmotiva. Tá? Então, isso também acaba dando uma rotatividade muito grande no mercado, no sentido de que entra um e sai 10, entra um e sai 10 no mercado. Então, a ideia justamente é humanizar esse processo, fazer com que o corretor e a imobiliária se tornem, de fato, parceiros comerciais, não gerando vínculo, né, empregatício, até porque é um profissional liberal, um profissional autônomo, mas que de fato ele consiga ter esse suporte, primeiramente, de fazer o acompanhamento necessário para que ele possa ter, acima de tudo, o desenvolvimento comercial dentro da imobiliária. Correto, até porque ele tem uma célula máter que é a imobiliária, né, e tem a sua própria necessidade e a sua própria empresa. Exatamente. Né? Que se qualquer empresa, se não gerar lucro, não tem por que existir. Não tem por que existir, né? Exatamente. Mas a necessidade desse relacionamento mais humanitário, você colocou muito bem. Né? Que é o sucesso de ambos. Sim. Aliás, é um sucesso de uma pirâmide, né? Perfeito. A imobiliária, o corretor e o cliente, os três satisfeitos. Porque se você tem um relacionamento saudável entre imobiliária e corretor, né, nós estamos falando de uma mesma linguagem, nós estamos dentro do mesmo ambiente organizacional. Então, a partir do momento que ambos têm o mesmo perfil ou o mesmo objetivo em comum, isso se torna muito mais fácil para que esse objetivo se torne meta para ambos e, consequentemente, se gera resultado para ambos. Então, não vai adiantar a imobiliária ceder um espaço, mas não ceder o desenvolvimento pessoal que esse profissional precisa para estar realizando o trabalho com êxito, com sucesso. Né? Então, é necessário esse processo de humanização, de humanizar esse padrão de atendimento. Né? Recentemente, até, eu li uma reportagem que me deixou bem chateado, né? O Brasil é um dos países que tem um pior atendimento de vendedores comparado a outros países, enfim, e de fato a gente percebe isso na prática. Né? O que tem ocasionado para que o vendedor tenha aquele perfil de atendimento, aquele perfil de empatia com o cliente num primeiro momento. Né? Quando a gente vê o ser humano pela primeira vez, nós temos 5 segundos no nosso cérebro que é justamente para fazer o julgamento daquela pessoa. Né? Quanto menos a gente julgar, mais a gente já está julgando. Infelizmente a gente julga sempre. Então, assim, essa empatia dos 5 segundos, ela precisa ser muito bem construída. Então, tu pega um profissional que não vende, é óbvio que ele não vai estar com um sorriso de orelha a orelha. Né? Então, a imobiliária ela precisa ter esse acompanhamento, o profissional ele precisa ter esse desenvolvimento dentro do perfil profissional dele, para que, de fato, ele possa gerar resultado. Né? Para que, de fato, ele possa atingir o objetivo dele, a meta dele. Então, isso é um cuidado que as imobiliárias elas começam a ter a partir do momento em que elas estão sentindo uma forte rescisão, um forte impacto na falta de mão de obra. Ou seja, as imobiliárias estão contratando e ninguém quer se tornar corretor de imóveis. Sim, até porque a gente sabe, né, para você que nos assiste e que ainda não tem uma ideia de como funciona, dentro de um escopo profissional, de um empreendimento, de uma imobiliária, existem os assalariados, né, que são mantidos, cargos secretaria, quem cuida de avaliação, quem cuida da parte de locação e tudo mais, mas os corretores de imóveis não é usual terem salário, né? É mais pelo comissionamento e se vende aquilo que a gente falou, se vende, vende, se não vende, não vendeu, o feijão não ferve lá em casa. Vai faltar alguma coisa. Então, mas qual é o grande objetivo disso? Né?
Eu represento hoje aqui na região uma instituição de ensino. Sim. O nosso objetivo principal é garantir, não é nem tornar, mas é garantir que o nosso aluno seja de fato um campeão de vendas. Né? Que dentro de 30 dias ele consiga fazer a primeira venda dele. Porque nós damos todo o suporte, todo o amparato necessário, didático, pedagógico, para ele desenvolver uma parte comercial, para ele desenvolver uma parte de teoria, né, que muitas vezes não é nem passado na imobiliária, e trazendo ele para uma realidade de mercado, uma realidade atualizada, para que ele possa ter êxito num período muito curto de tempo. Tá? Então a nossa ideia é justamente garantir que dentro de um período mínimo necessário ele possa concluir a primeira venda dele. E já atinge a sua autorrealização. Perfeito. Né? Porque para corretagem exato, é isso. Exato. A realização é a venda. Exato, Né? exato. A primeira venda é a mais difícil. Correto. A primeira venda ela é a mais difícil. E o maravilhoso é que depois vocês continuam com o acompanhamento, sim, né? Nós temos Tanto que vem em Balneário agora mais um trabalho em conjunto, mais uma palestra. Isso, nós vamos ter agora em Balneário Camboriú, nos dias 18 e 19 de maio, um masterclass com o Guilherme Machado. Ele é uma das principais autoridades do mercado imobiliário hoje em todo o Brasil. Né? É o famoso quebra as regras, enfim, youtuber, tem vários vídeos, cursos, palestrante, né, dá palestra por vários lugares do Brasil, e hoje ele tem uma parceria muito forte com o Grupo IBREP, né, uma empresa no qual eu trabalho, e a gente vai estar desenvolvendo um treinamento de imersão de 2 dias, um final de semana, onde dentro do método que ele tem, que é um método exclusivo, que vai ser passado no treinamento, ele garante que o corretor faça a primeira venda dentro de 30 dias. Se não vender dentro do método dele, dentro de 30 dias, a gente devolve 100% do valor integral, né, o valor integral que ele investiu no curso. Então, ou seja, é um compromisso, não só didático, mas um compromisso de fato de resultado. Olha, você vai, faz os 2 dias de imersão, aprende todo o conteúdo, aprende a técnica, coloca na prática. Não vendeu, pega o teu dinheiro de volta. Certo? Então essa é a nossa ideia, é fazer com que um corretor, nem que seja na base da pressão, ele venda, ele desenvolva. Tem gente que obviamente vai trabalhar um pouquinho mais, vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas essa não é a ideia. O método ele já é comprovado, tem dado certo com muitos corretores, né? Então nós estamos trazendo para uma realidade aqui do estado de Santa Catarina, um evento que é exclusivo, até então nós não tínhamos esse evento, nunca foi realizado aqui no estado, então nós escolhemos Balneário Camboriú por ser a sede do luxo, do glamour, enfim, e por ser uma região estratégica também entre Florianópolis, enfim, sul super e tudo mais. da gente. Perfeito. Também, Então vai ser um evento bem interessante. É melhor descansar no intervalo olhando o mar do Exato, que não ter nada para olhar. Até rimou por aqui. E cada vez mais você enalteceu muito bem a história do produto ser o mesmo em todos os locais, em todas as imobiliárias, e o quesito das exclusividades terem caído por terra, o diferencial é a pessoa, é o atendimento. Exato. Tu sabe que eu tenho alguns parceiros aqui na região que eles trabalham com contratos de exclusividade. E eu sempre digo para eles, olha, nós estamos em 2019, se o construtor ele te deu um contrato de exclusividade, tu pode ter certeza que tu é muito bom naquilo que tu faz. Porque eu, como construtor, talvez não daria essa exclusividade, porque para mim, que sou construtor, quanto mais exato, e quanto mais gente estiver vendendo o meu produto, obviamente, melhor vai ser o meu retorno. Então, hoje o processo de exclusividade, ele está muito linkado a essa questão do desenvolvimento da equipe, da imobiliária e do foco do resultado. De fato, essa imobiliária ela vai ser suficientemente completa em todos os quesitos e que me venda num período curto de tempo. Né? Então a exclusividade hoje em dia, de fato, ela praticamente caiu por terra. Há alguma outra imobiliária que ainda tem esses quesitos. Né? Até mesmo a própria pessoa que tem um imóvel, que deseja trocar de imóvel, que deseja vender, ela praticamente hoje em dia ela já coloca em mais de uma imobiliária porque ela sabe que quanto maior a divulgação... Sem contar que ela também vai a campo para tentar vender sozinha. Na maioria das vezes. Por mais que a gente saiba todos os entraves e os riscos que correm, que a gente já debateu por aqui, mas as pessoas fazem. Pela questão financeira, talvez, porque pode ocasionar um impacto para elas numa economia e de um comissionamento que ela teria que pagar para um profissional, mas não justifica a questão do risco. É um risco bem elevado. Então, a gente percebe realmente que hoje o mercado tem muito disso.
né? Mas as exclusividades, elas podem acontecer, elas deveriam voltar a acontecer, e eu espero muito que isso aconteça, de fato, mas ainda a gente vai precisar trabalhar muito mais com a questão dos resultados. Os resultados, né? Enquanto... Falando em resultados, vou jogar muita brasa pro assado e pro churrasco da Elite Imóveis SC. Tanto é prova que essa economia está em crescente avanço, Sim. que a imobiliária está abrindo a segunda loja em Joinville, veja só. Né? Num curto espaço de tempo, como eu digo, eles acabaram de fazer um ano. E em pleno 2019 começando, porque estamos gatinhando, o ano só começou depois do carnaval, já vem a segunda loja. Exatamente. Isso é uma prova de que o mercado está tendo uma retomada novamente da economia, enfim. E isso nos mostra, pelo bom e excelente trabalho que eles executaram no primeiro ano deles, colheram, obviamente, os frutos. Então a gente percebe que quando a gente fala que o corretor ele é um profissional autônomo, que ele começa do zero, enfim, o empresário que está abrindo a imobiliária, né, no caso o nosso amigo William lá, enfim, e toda a equipe, ele também sente essa ousadia no sentido de que ele vai ser totalmente dependente de uma equipe comercial que é 100% autônoma. Né? Então, assim, é aí que a gente volta naquela questão do desenvolvimento pessoal, de você focar no resultado, né? Focar na pessoa. Ou seja, e no produto. As armas dele deles e das demais imobiliárias é uma parceria muito focada com profissionais do teu segmento para tentar motivar, alavancar, impulsionar, trabalhar a autoestima, trabalhar a segurança no profissional. Exato. Sabe que eu tenho atendido muita gente durante esse período que eu trabalho na empresa, enfim, e paralelo a outros serviços que eu faço também. E o ser humano ele precisa de muitos estímulos, né, para desenvolver a motivação dele diária. E muitas vezes um dos principais estímulos que gera motivação é justamente o resultado. Né? O resultado acaba fazendo que ele se torne mais feliz na busca de um novo resultado. E depois de um novo resultado. E isso se torna uma constância. Então, a questão, né, da abertura da filial lá da Elite, enfim, isso é uma prova de que, de fato, muitas vezes o resultado ele é motivacional e ele acaba sendo motivador para uma nova etapa, para um novo processo de migração para outras áreas, aberturas de novas filiais e assim por diante. Com certeza, veja só. E sem contar que de repente você pode encostar alguém do lado, né? E fazer aquele desafio que eu acho salutar até uma parte, não vamos deixar ninguém se degladiar, mas encostar aquele assim que é tido como hors concurso naquilo, e dizer assim, ó, vamos ver se tu bate ele, né? Dá uma corrida boa ali, dá um páreo bom, claro, com parcimônia, né? Não vai deixar ninguém se matar ali no meio do caminho. Sim, né? mas tu sabe que... São algumas armas. São. Tem imobiliárias hoje, para tu ter ideia, Leandro, que elas desenvolvem viagens, cruzeiros para os corretores, enfim, prêmios, né, de valores bem agregados, porque elas entendem que aquilo também, de certa forma, vai gerar um estímulo neles. Né? E é aquela corrida. Pegando carona no que faz o marketing digital. Perfeito, né? Perfeito. Essa parte eu acho maravilhosa do marketing digital. A chateação de que tem que entrar, eu acho horrível, mas essa parte eu acho gostosa. Mas o marketing digital, por incrível que pareça, ele é seletivo. Né? Muita gente entra, mas muita gente sai. Sim. Né? Porque é difícil você manter a audiência no marketing digital. Né? Eu, para não ganhar inimizade com ninguém, eu declino de todos os convites, porque se você aceitar um... tem que aceitar os outros. Daqui a pouco eu tô aqui com o Diamond cheio de coisa para mostrar para vocês. Então é melhor não. Digital influencer. A gente vira o quê? Porque tem de todos os segmentos. Todos. Né? Imagina eu com tudo que é produto aqui, socorro, não dá, não dá certo. Não tem como, né? Para alguns é o segredo do sucesso, mas de uma certa forma que pro primeiro, né? O que lançou, eu acho que sim. Porque depois... porque é uma análise crítica que você precisa fazer. Né? Às vezes você até recebe o produto, né? Mas talvez o teu padrão de vida não comporte, ou enfim, você não está dentro daquele círculo. É uma outra questão de um outro estudo específico, mas o marketing digital, ele de fato, ele é bem seletivo. Com certeza. E no nosso bate-papo de hoje, vocês perceberam que no início eu enalteci positividade, negatividade, o que tem para melhorar. Nós falamos de tudo ao mesmo tempo, sem precisar frisar. Agora nós vamos falar disso, agora nós vamos falar daquilo ou daquele outro. Nós falamos de tudo
ao mesmo tempo. Que maravilha, né? Para bom entendedor, quando a gente falou no positivo, você já imagina o contrário, Exato. que seria o negativo. Exato. E no segundo semestre, para onde vamos? Olha, isso é uma ótima pergunta, né? Essa é uma ótima pergunta. Do nosso estado atual para o nosso estado desejado, muitas vezes, dentro da projeção que se faz para o mercado de 2019, pelo tudo que indica, né? Pelo que tudo indica, nós estamos num caminho muito certo aí. Uma projeção um pouquinho mais consolidada ainda, não são os números ideais, né? Para alguns críticos, economistas, enfim, a projeção de fato consolidada do mercado imobiliário é para acontecer em 2020, 2021, né? Então a gente percebe passos lentos ainda, mas se tudo der certo, 2019 já superou um momento de recessão muito forte, de crise, enfim, politicamente também, essa questão, né, da escolha do presidente interferiu diretamente na questão da economia, enfim. Mas agora a gente percebe, mas as projeções são bem positivas, tá? Com uma reformulação no Minha Casa Minha Vida, muito provável, né? Não sabemos se esse ano ou nos próximos anos, mas a gente sabe que isso talvez seja de fato um fator primordial para que isso possa continuar dando constância. Uma prospecção muito forte e a gente espera agora que essas prospecções se convertam em resultados, né? Principalmente do mercado de médio e alto padrão. Eu estive agora na semana passada em Pissarras e pude acompanhar o trabalho de alguns parceiros comerciais lá com um crescimento totalmente assim acima do normal, né? Nós teremos aí nos próximos 5 anos 60 novos empreendimentos em Balneário Pissarras. Ai, que bom, que mais perto de nós ainda. Então nós estamos tendo aqui pertinho da gente uma nova Balneário Camboriú, né, com suas devidas proporções. Porque o joinvilense não é todo que vai para Balneário Camboriú, ele fica por aqui. Então, e a ascensão muito forte no valor do imóvel, tá, naquela região. Nós tivemos um crescimento em algumas regiões de quase 40%. Nossa. Então, a busca realmente tem sido muito grande. E corre lá comprar, diz que e por incrível que pareça, um grande público de fora do estado de Santa Catarina investindo no nosso litoral. Né? Uma dessas conversas que eu tive na semana passada, nós tivemos enfim, números de grandes números de investidores de Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, né? São pessoas realmente de alto poder aquisitivo investindo no nosso litoral. Isso é um bom sinal. Ficamos muito felizes ao encerrar o nosso programa com essas explanações do Alex, trazendo positivismo para o mercado imobiliário, pessoas de fora investindo na nossa Santa e Bela Catarina e na nossa região norte, aqui tão pujante, tão crescente. Nós merecemos todo esse cabedal de investimentos, precisamos alavancar cada vez mais e ficamos muito felizes em levar para vocês essas notícias de última geração e de última hora, informando o que é neste segmento imobiliário através do nosso Dream of Home. Hoje contando com a sua visita. Muito obrigado, Alex. Tenho certeza que você ficou encantado com tudo que apresentamos. Mais inovações, mais Diamond, aguarde que já eu volto para uma nova história, para um novo Aue. Feliz dia do trabalho para vocês e agora eu vou festar. Letícia Hagdorf me esperando e eu chego lá em Rudnick para festejar com os profissionais do segmento de eventos. Qual será a minha fantasia? Não sei, mentira, eu sei. Depois eu mostro para vocês. Obrigado, Gui, obrigado, Martinelli e todos aqui desta casa maravilhosa. Super beijo! Segue a nossa programação. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds